queridos ouvintes do podcast Tributário ao Pé do Ouvido. Aqui quem fala é Carlos Renato Cunha e estamos aqui com a alegria de poder reencontrá-los, dessa vez para bater um papo muito legal com o professor Jonathan Barros Vita sobre inteligência artificial e tributação. Antes da gente começar, os recadinhos de sempre. Curtam nossa página lá no Instagram, Tributário ao Pé do Ouvido, nosso perfil no Twitter, sigam lá, @ouvido, nossa página no Facebook e no LinkedIn, e também mande e-mails, sugestões, comentários no e-mail contato@tributarioaopedouvido.com.br. Também gostaríamos de recordar que esse podcast ele é feito com o apoio da Advise, empresa de software jurídico que há 19 anos moderniza a vida dos advogados do Brasil. Então, vamos lá! Muito bem, professor Jonathan Barros Vita, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito esse convite. Primeiramente, gostaríamos que o senhor se apresentasse para os nossos ouvintes que não conhecem, porventura não conheçam, dizendo assim da sua vida profissional, o que o senhor tem feito, o que o senhor tem pesquisado. Então, seja bem-vindo, professor. Bem, obrigado, Carlos. É um prazer participar do podcast Tributário ao Pé do Ouvido. Algumas pessoas me conhecem, outras não. Eu acho que é importante a gente sempre se apresentar. Eu, enfim, nasci, é bom até dizer, nasci em João Pessoa, na Paraíba, me formei em Direito e Contabilidade na Federal da Paraíba, fiz especialização no IBET. Comecei em Recife, então ia toda semana para lá. Depois passei no mestrado da PUC de São Paulo, vim fazer o mestrado com o professor Paulo de Barros Carvalho. Depois fui para a Itália fazer um segundo mestrado na Universidade Comercial Luigi Bocconi, em Milão, na Itália. Depois disso, voltei para o Brasil, fiz o doutorado na PUC com o professor Paulo de Barros Carvalho novamente. Nesse meio tempo, enfim, assumi uma série de cargos acadêmicos e institucionais, como dar aula no IBET, dar aula no COGEAI, que é a especialização da São Paulo. Também, dentro desse contexto, fui dar aula em várias especializações e depois disso, eu fui convidado aí para a Universidade de Marília, pela professora Maria de Fátima Ribeiro, e sou professor do mestrado e doutorado lá desde 2012, coordeno o mestrado e doutorado desde 2013. Além disso, ocupei alguns cargos vinculados à matéria tributária, que são importantes, como fui secretário-geral da Comissão de Direito Tributário do Conselho Federal da OAB, fui conselheiro do CARF, juiz do TIT, que é o Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, sou o decano dos contribuintes do Conselho Municipal de Tributos do município de São Paulo, e acho que a última peripécia, digamos assim, do ponto de vista acadêmico e institucional, foi fazer um período de estágio de pós-doutoramento em Viena, na VU, que é a Wistra Universitat, que é a Universidade de Economia e Negócios que tem o maior centro de tributação internacional em uma universidade da Europa. São quase 100 pessoas lá, mais de 70 pessoas só na folha de pagamento do Instituto. O campus universitário é um campus fantástico e eu tenho passado e tenho tido uma experiência muito grande na área de direito tributário doméstico, mas também na área de tributação internacional, tributação do comércio exterior, tributação de operações financeiras. Então tem uma experiência razoavelmente variada dentro desse contexto, mas já deu de lattes e vamos então partir aí para a nossa palestra de hoje. Não, mas o seu relato da vida também, esse pequeno currículo da vida e esse relato das experiências é muito interessante. A primeira coisa que eu estava pensando aqui, bom, primeiro, desafortunadamente, eu não conhecia, ainda não tive a honra de conhecer, a alegria de conhecer a Paraíba. Isso realmente ainda me entristece, mas espero, depois dessa pandemia, poder corrigir esse problema. Corrigir esse problema que é gravíssimo. Agora, de outro lado, professor, aqui um testemunho meu, eu também, assim, eu tenho acompanhado a sua vida acadêmica de forma indireta, porque eu sempre estive ligado ao IBET, fiz IBET lá nos anos 2000 e tal, então a gente sempre se cruza. Estou sempre vendo suas palestras, vendo sua produção, depois o senhor veio para a Unimar, que é aqui próximo da cidade onde eu resido, Londrina, no norte do Paraná, então, até com uma proximidade geográfica e acadêmica. Então, eu sou testemunho, assim, da sua construção acadêmica. E uma coisa interessante que eu queria só comentar, então o senhor fez contabilidade também? Fez junto antes? Como é que foi isso? Então, na época era permitido juridicamente. Eu fiz vestibular para Direito pela manhã e no ano seguinte eu fiz vestibular para Direito, para Contabilidade à noite.
Então, eu fazia concomitantemente Direito e Contabilidade na Federal. O curso de Direito eram 5 anos, Contabilidade à noite 5 anos. Com os créditos que eu aproveitei do Direito, teoricamente, cairia ali para uns 4 anos e meio. Uhum. Aí eu cursei créditos extraordinários na contabilidade e me formei na mesma semana em Direito e Contabilidade na Federal. Ou seja, desde cedo, muita energia, não é verdade? E desde cedo eu acho que tinha essa vontade de ir para o direito tributário. Minha família, enfim, meu pai especificamente, é uma pessoa que sempre teve uma atuação na advocacia bastante forte, na advocacia pública, mas nunca foi envolvido com direito tributário. E do outro lado, ele tinha alguma experiência como professor, tal, mas como professor não universitário, ou universitário em apenas um pequeno período. E minha mãe era professora da Federal da Paraíba. Em outra área? Em pedagogia. Então, mas aí é professora mesmo, né? Não, mas é professora... É professora dos professores. Exatamente, exato. Bom, tá no sangue, então. Não tem desculpa, né? Mas eu confesso, Carlos, que esse é um ponto interessante. Eu não tinha tanto a expectativa de ir para a área acadêmica. Eu achava que, vou ser advogado, vou, enfim... me ocupar de muita coisa da OAB, etc., desde de cedo também. Sempre estive ali na luta da classe, digamos assim, da OAB. Fui vice-presidente do Núcleo de Apoio dos Estagiários, foi fundado por mim, por um grupo de pessoas. Fui da Comissão do Jovem Advogado e achava que ia enveredar exclusivamente por essa linha. E aí, depois que eu me formei, comecei a ver que a qualificação é algo necessário para a gente. E quando eu comecei a me qualificar e ver esse mundo acadêmico e essa outra vida que existe, paralelamente à advocacia, e eu vi que era uma vida que encaixava muito bem com o meu estilo de vida pessoal, com o meu perfil e com esses atributos que cada um tem, que são diferentes. Cada pessoa tem um perfil diferente. Mas que bom para a academia brasileira que o senhor fez essas escolhas. E eu tenho reparado nas palestras e sua produção que a sua pesquisa tem se voltado também bastante para a área de direito e tecnologia, não é verdade? Sim, isso na realidade tem uma curiosidade pessoal. Eu gosto muito desses temas e dessas coisas. E de outro lado, eu me criei um desafio quando eu fui dar aula na Unimar, que era como fazer uma disciplina para o mestrado e depois, quando a gente obteve o doutorado, que fosse interessante. E aí você falou da experiência do IBET, o IBET ensina a gente muito a pensar. Então, como pensar os problemas? E aí eu sempre uni sistemas de referência distintos, formas diferentes de pensar alguns problemas. E a forma que eu consegui criar para que os alunos aprendessem um sistema de referência e aplicassem esse sistema de referência na prática foi pegar um tema que ninguém tenha falado. Por quê? Porque você tem as ferramentas teóricas e você não tem nenhuma outra teoria, nem nenhuma outra consideração a respeito daquele objeto que você vai investigar. Então, as pessoas vão meio que no escuro. Isso é ótimo. Então, eu comecei a partir daí, digamos, cada semestre é um conjunto de temas mais estranhos. Por exemplo, a gente, esse semestre agora, ou seja, para quem estiver escutando a gente no podcast, hoje é dia 20 de maio de 2021. É importante, né? Só uma coisa, falando de tecnologia, é importante datar, né? Porque as coisas mudam rápido, mas vai lá. Não, e é bom também para que o que eu fale hoje as pessoas tenham também, eu tenho a possibilidade de mudar, ou tenho a possibilidade de evoluir também. Mas dentro desse contexto, nesse semestre, a gente vai ter 9 artigos no mestrado e 9 no doutorado sobre NFTs, que são os Non-Fungible Tokens, que, assim, explodiram no começo do ano e eu disse, não, a gente precisa já falar sobre isso. Já estava no meu radar desde novembro do ano passado, falar sobre Non-Fungible Tokens e, enfim, a disciplina começou e a gente colocou esses artigos no meio. Além disso, a gente tem visto também muitas plataformas diferentes. Então, sempre sobra um tema novo. Eu leio uma coisa na internet, me dá uma ideia de falar sobre um determinado tema. Então, essa semana, por exemplo, eu estava vendo empresas que trabalham com logística reversa para a Amazon. Isso é interessante. Então, vamos investigar isso.
Então, próximo semestre, o pessoal vai escrever alguns artigos sobre isso. E esses alguns artigos significam não só artigos tributários, mas artigos vinculados a direito do consumidor, Sim, várias áreas. a direito regulatório, direito ambiental, direito urbanístico, a depender do tipo de assunto. Para você ter uma ideia, a gente vem, no semestre passado, a gente fez um trabalho, acho 6, 7 artigos sobre vertical farming. 2 anos atrás, e 2 anos atrás mesmo, ou seja, em 2019, a gente fez alguns trabalhos e veja que como foi premonitório isso, sobre wearable technologies. Olha só. que depois veio a Covid e realmente a questão dos wearables se tornou algo mais onipresente, né? Sim. Porque a medição de oxigênio, o Apple Watch ainda não tinha nem mudado para ter medição de oxigênio, né, o oxímetro, e a gente começou a ver que isso era uma coisa que vai fazer parte do futuro e vai moldar a sociedade de uma maneira diferente. Então, os resultados dessas pesquisas de 2 anos atrás estão sendo colhidos agora pelos É uma alunos. pesquisa de vanguarda. Então, professor, eu parabenizo, assim, eu acho muito instigante, muito legal. Nós tivemos aqui no nosso podcast 2 episódios envolvendo direito tributário e novas tecnologias. Os 2 foram com a professora Dayana Udry. Ela trabalha bastante, ela está pesquisando bastante, é de Curitiba. Ela está pesquisando bastante criptomoedas. Então, foi também um bate-papo. Eu aprendi um monte. E hoje, também, com o senhor, eu tenho certeza que eu vou aprender um monte, porque é um tema, viu, queridos ouvintes, do qual eu não sei nada. Nós vamos aqui, eu sei só o que eu aprendi em filmes de ficção científica, professor. Porque hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial e direito tributário. E, professor, uma coisa, tá? Quando eu falei que aprendi em filmes de ficção científica, que eu sou muito fã, eu quero deixar claro que normalmente dá muito ruim para a humanidade. Tá, então só para deixar claro... Esse futuro distópico imaginado pelos filmes de ficção científica e pelo Elon Musk e pelo Exterminador do Futuro, né? Sempre são uma possibilidade bastante problemática. Agora, só uma coisa, só para eu dizer, eu vi, você comentou esse da Ana Udry, foi ela, a Gisele Bossa e o Flávio Rubinstein, né? Que vieram falar um pouco sobre tributação em novas tecnologias. Isso, teve esse episódio, teve um só com a professora Dayana, mas teve esse mesmo que o senhor mencionou. Então, uma coisa engraçada de tudo isso, assim, eu vou até dizer que em relação às criptomoedas, eu me sinto até meio vovô, porque o meu livro de 2008, que foi o resultado da minha dissertação, Tributação do Câmbio, ele lida com todas as formas de câmbio e todas as flutuações de moeda. Então, apesar de naquela época o Satoshi Nakamoto ainda não ter criado, digamos assim, o Bitcoin, era uma discussão sempre presente, o que era moeda, como se dava o câmbio, e a gente vê que 13 anos depois, essas são as discussões que a gente tem tido hoje. Então, como os governos vão organizar isso, mas enfim, isso foi o tema de outro podcast, mas assim, eu me sinto meio vovô dessas coisas e você vê o tempo que eu tenho de formação aí, de pesquisa em relação a essa matéria. Mas outro dia a gente pode, aliás, o senhor já está convidado aqui para tratar de vários temas, sempre que puder, tá? Já está com portas abertas, pode ficar à vontade. E legal, professor, é que podcast não tem limite, né? A gente pode gravar, conforme o que o senhor quiser falar, dá para falar. Como andar da música, né? Exatamente. Mas olha, então para começar o nosso tema, né, de inteligência artificial e direito tributário e tributação, eu vou começar do mais básico, né? Eu gostaria de ouvir do senhor, se possível, afinal de contas, como que a gente pode definir o que é uma inteligência artificial, o que é um robô, se essas coisas se identificam, se diferenciam, como que é isso? Vamos lá, se a gente for pensar historicamente, a gente tem uma imagem dos robôs de forma mais ampla, como sendo aqueles robôs mecânicos. Então, o robô é uma estrutura mecânica que aceita comandos e esses comandos, eles, na prática, são executados de maneira automatizada. Eles normalmente são programados por computadores e a gente começa a ter essa visão quase que mecanicista dos robôs. Então, você tem robôs humanoides, robôs não humanoides, mas com o desenvolvimento da computação, começa a se chamar de bot, que é uma corruptela da palavra robô, programas de computador que fazem
também funções mecânicas específicas. Mecânicas que eu falo no sentido figurado, nesse caso. Sim. Então, a gente tem o chatbot, internetbot. Então, a gente tem robôs de videogame. E tudo isso é robô. E esses robôs começam a ganhar autonomia com a inteligência artificial. Então, o uso de inteligência artificial acoplado também ao uso daquilo que se chama de machine learning é que faz com que os robôs comecem a ganhar autonomia rumo, digamos assim, àquilo que se chama de singularidade, né? Que é quando o robô vai despertar uma consciência, que é o grande medo das pessoas. Os profetas da ficção científica realmente nos... Não só o Asimov, mas, enfim, a gente vai ter aí o Isaac Asimov, que criou as 3 leis da robótica. Falando das 3 leis da robótica, é engraçado que o Asimov criou essas 3 leis como uma forma de, olha, vou imaginar um cenário para dar garantia de que o robô não vá fazer mal ao ser humano e à humanidade. Mas os contos dele, os filmes derivados dos contos, na verdade, sempre são formas de corromper as 3 leis. Isso é muito interessante, né? Na realidade, o jogo dos robôs nas 3 leis da robótica é um jogo jurídico, né? Veja como é engraçado. Exatamente, que ele chama... exatamente. São problemas interpretativos, são problemas de ponderação de princípios. Então, talvez na gênese dessa criação de regras, a gente tenha uma necessidade de um intérprete para essas regras. Exato. Agora, quando o robô, através da inteligência artificial, desperta, ele vai ser o juiz e julgador dessas próprias regras. Né? O júri, juiz e executor das próprias regras. Ai, meu Deus, é o juiz Dredd. É robótico. É o Judge Dredd. Mas dentro desse contexto, então, assim, para dar um histórico, a inteligência artificial é algo que tem uma noção criativa. Então, seja um bot, um robô, seja um programa de computador que começa a ter impulsos criativos próprios. E não necessariamente vai ter uma consciência, porque a consciência é a última forma de inteligência artificial. Agora, de outro lado, a gente tem o machine learning, que é o quê? A máquina, ela começa a fazer um aprendizado próprio. E é engraçado essa ideia do machine learning dentro desse contexto da inteligência artificial, porque o robô, ele não pensa como ser humano. Isso é um ponto importante. O computador não pensa como um ser humano. Por quê? Porque a gente pensa por associação. A gente tem uma memória criativa e a gente vai pensando, a gente viu uma coisa e a gente consegue reidentificar os padrões dessa coisa em outra coisa. Já o robô, ou nesse caso o programa de computador, ele entende as coisas por uma relação de identidade. Então, ele não sabe o que é um gato, conceitualmente. Ele sabe que aquilo é um gato, e aquele outro também é um gato, e aquele outro também é um gato. Então, ele vai fazendo uma sequência de gato para saber o que é gato. E o ser humano tem essa outra capacidade de criar essas outras conexões. Então, esse processo de aprendizado por repetição do robô, ele é automatizado e ele tem um lado interessante. A gente vê, por exemplo, o CAPTCHA, que é aquele elemento que muitos sites têm para evitar o uso de robôs para usar rapidamente o site, os bots. E o CAPTCHA hoje pergunta o que é uma ponte. Mostre na foto quais são as pontes. Mostre na foto quais são... Os hidrantes. Os hidrantes. Isso é para quê? Porque cada clique daqueles vai alimentar e ajudar essa máquina a aprender. Antes... Já tinha ouvido falar disso, é verdade. Antes, tem uma coisa mais estranha ainda. Quem acessava a internet ali nos anos 2000 tinha o CAPTCHA. Só que o CAPTCHA era o seguinte: tinha umas letras que eram meio dismorfes, assim, elas eram meio torcidas, e os robôs não tinham capacidade de entender aquelas letras. Eu vi um documentário falando com o criador do CAPTCHA esses dias no YouTube. E aí, primeiro era assim, os seres humanos identificavam 40% dessas letras meio distorcidas, ou desses números distorcidos. Chegou num ponto em que a máquina acertava quase 100% e o ser humano só acertava 40%. Aí eles disseram, é hora de evoluir. Aí a segunda evolução foi uma evolução também curiosa. Eles tinham um conjunto de letras e depois tinha um pedaço de um texto. Eu lembro desse que parecia escaneado. E na realidade, esse que parecia escaneado era escaneado. Era escaneado e as pessoas, quando elas começavam a inserir aqueles dados, elas estavam fazendo o quê? O papel daquilo que se chamava antigamente, né? OCR, que era a forma de transformar um texto escaneado em texto.
Então, quando você escaneava, lembra do software? Lembra do software de OCR? Que era Optical Character Recognizing. Então, eles reconheciam aqueles caracteres e formavam as palavras. E aí, o CAPTCHA começou a usar as pessoas para fazer essa tradução de caracteres que estavam escaneados em livros, etc., e que não tinham sido conseguidos pelo software. Então, os seres humanos ajudaram a digitalizar uma infinidade de coisas. Aí depois o CAPTCHA vai evoluindo e chega a esse CAPTCHA que a gente tem hoje, que é justamente, olha, relaciona a imagem a uma coisa. Quantos hidrantes tem, quantas pontes, quanta faixa de pedestre, etc. Porque a capacidade do ser humano inicial é maior do que a da máquina. E aí a gente está ensinando as máquinas como elas vão reconhecer isso. O machine learning, então, vem com esse outro lado. E a inteligência artificial, ela inicia da maneira mais básica, que é o que chamam até de inteligência artificial fraca, weak AI, ou limitada, que são máquinas reativas, memória limitada, então você faz uma coisa e a máquina reage àquela coisa. Aí você tem uma inteligência artificial forte, ou nível humano, que são máquinas clientes. Então, por exemplo, o chatbot, ele pode ser reativo e de memória limitada, e cada vez eles estão evoluindo mais, e você não consegue identificar muito o que é um humano ou o que não é humano. Há uma previsão, Turing, que é um matemático, que tem até um filme com o Benedict Cumberbatch. É o jogo da imitação. Exatamente. Lá ele faz o Alan Turing, que foi um matemático, e o teste de Turing é para você ter uma conversa com alguma coisa ou com alguém, e a pessoa não ser um robô. E estão achando que a máquina vai passar o teste de Turing nessa década. Então você não vai saber distinguir numa conversa o que é uma máquina, o que é uma inteligência artificial e o que é um ser humano. E aí depois é óbvio que enfim, a gente vai ter ali, depois do momento da consciência, digamos assim, que é a singularidade. E depois a gente vai ter a superconsciência, a superinteligência, em que as máquinas vão ser muito mais poderosas do que os seres humanos. Se a gente pensar, aquele filme do Spike Jonze, o Her, é exatamente isso. Ela ganhou singularidade, ganhou autoconsciência e depois... ela transcendeu a consciência e falava com milhares de pessoas ao mesmo tempo e tinha um outro tipo de reação e percepção em relação às relações humanas. Então eu acho que essa é o grande desenvolvimento da inteligência artificial, ou seja, a gente tem os robôs que são limitados fisicamente dentro dessa ideia, mas a gente tem robôs que são virtuais e que fazem funções também específicas. E você tem várias gradações, digamos assim, dessa inteligência artificial, e essas gradações têm um processo autoevolutivo agora dos robôs. Então, eu acho que é isso que a gente vem experimentando, e é daí que a gente vê as formas de inteligência artificial, e isso, sem dúvida nenhuma, essa percepção sobre qual tipo de inteligência artificial você está lidando, tem efeitos tributários bastante profundos. Então, entrando nisso, professor, depois desse esclarecimento inicial, quais são os efeitos tributários que a gente pode imaginar em relação à inteligência artificial? Eu acho que imaginar esse impacto. Eu acho que a gente tem aí alguns efeitos. Um efeito clássico e básico, digamos assim, é a gente falar, olha, a administração tributária vai se tornar mais inteligente. Mas aí é o uso de algoritmos, de robôs, de inteligência artificial pela administração tributária. Pela administração tributária. Eu digo, esse é um desenvolvimento inicial bastante importante. Há uma mineração de dados possível, há o uso de Big Data, né? O Big Data é uma montanha de dados que é produzida por cada uma das pessoas. E com esse Big Data, o que acontece? Você cria padrões que o ser humano não consegue criar. Sim. Dizem que o Facebook, consegue conhecer você a partir de 10 cliques. Ele já sabe quem você é. E quanto mais cliques você dá, melhor ele é para intuir o que você pensa. Veja uma coisa engraçada. Tem um documentário do Netflix, não é o Dilema das Redes, que tem aquela pergunta clássica no início desse documentário. A pergunta é, você acha que seu telefone está lhe escutando? E aí todo mundo da sala de aula responde que sim. Eu tenho certeza disso. Tem certeza. Na realidade, não é que o seu telefone está lhe escutando, no sentido auditivo. É porque pelos cliques que você dá e por esse reconhecimento íntimo que ele tem em relação a você, ele sabe exatamente o que você quer. Então, a gente acha que o telefone está escutando, mas na realidade ele lhe conhece tão bem que ele sabe que, pelo que você está fazendo, pelo horário do dia, por uma série de coisas, ele já sabe mais ou menos e consegue intuir o que você vai querer naquele momento. Seja de propaganda, para não ir muito longe. Softwares até, em certa medida, mais rudimentares,
nesse sentido, conseguem dar aquilo que se chama de nudge. Eles dão um empurrãozinho. Quantas vezes por dia, em que horários você recebe o nudge do iFood? Dizendo, olha, tem cupom agora. E não é que ele dá para todo mundo no mesmo horário. Ó, só fazer uma coisa aqui, iFood paga nós aqui, tá bom? Estamos precisando de patrocínio, mas voltando. Eu nunca tinha percebido isso, do horário do iFood, na hora que ele manda o cupom. Na realidade, veja como é engraçado. Os restaurantes tradicionais que a gente vai, eles também sabem de algumas coisas. Eles sabem o que você gosta de comer, qual horário que você gosta de comer, e você chega lá e o garçom vai saber mais ou menos como navegar aquilo ali. E se você vai várias vezes ao mesmo restaurante, eles começam a entender esses padrões de comportamento. E com poucos dados, digamos assim. Uhum. Agora imagine algo que lhe vigia o tempo todo, seja por geolocalização, seja pela interação dentro de um determinado aplicativo e seja na interação com outros aplicativos. Eu não sei se você percebeu, quem tem iPhone, com a última atualização, todos os aplicativos agora perguntam, você vai permitir o Cross-App Tracking? O que é o Cross-App Tracking? É o Facebook, por exemplo, pegando informação sobre qualquer outro aplicativo que está no seu computador, no seu celular. Eu não sabia, porque eu não tenho iPhone. Mas isso, agora, ele pergunta, você abriu o aplicativo que foi instalado com os novos termos de uso, e ele fala, você aceita o cross-tracking? Então, é como se um aplicativo também tivesse, digamos assim, pegando os dados de outro aplicativo. Uhum. E como a gente vai reagir com isso? É engraçado, né? Então, assustador. O aplicativo não tem só os próprios dados, ele tem os dados de terceiros aplicativos, agora menos dentro do ecossistema da Apple. E o fato é que esse cruzamento de dados insano, esse conhecer a nós melhor do que nós mesmos, isso pode estar realmente como uma ferramenta para a administração tributária. Sem dúvida, sem dúvida. A administração tributária, alguns devem saber, que estão escutando o nosso podcast, que ela tem um grupo, que é o grupo de mineração de redes, né? Assim, mas que era uma coisa meio manual, que era ver quais são os sinais exteriores de riqueza das pessoas, o que é que as pessoas ostentam nas redes sociais. Porque, assim, como é que você ganha R$2.000 por mês ou não faz declaração de imposto de renda e você anda de helicóptero de lá para cá e daqui para lá? Então tem alguma coisa errada. A gente vê agora, assim, até a Polícia Federal vê muitos criminosos postando armas, postando carros, postando esse tipo de coisa nas redes sociais. E aí você usa um aparato de inteligência estatal, nesse caso concreto que a gente está falando, obviamente, de inteligência fiscal, para justamente captar esses fenômenos, digamos assim. Incrível. Eu fiquei imaginando aqui, ainda dentro desse tema, que da mesma forma como a administração tributária pode usar a inteligência artificial para tornar mais eficiente a arrecadação, é possível um trabalho, sei lá, de engenharia reversa por parte de contribuintes para tornar, talvez, a apuração, dentro de uma ideia de licitude mesmo, eu estou mencionando, mas para tornar a apuração, o cumprimento de obrigações acessórias mais eficiente também, né? Ou não? Existe algum... Sem dúvida. A gente tem o T-Rex, por exemplo, que é o computador da Receita Federal, que faz exatamente isso. Aliás, diga-se de passagem, eu desconheço países que tenham declaração pré-preenchida, como o Brasil tem. Uhum. Já a gente vai ter declaração pré-preenchida também do impostinho da pessoa jurídica. Sim. Com o SPED, é facílimo ter declaração pré-preenchida. Então, dentro desse contexto, a gente vê que a Receita realmente tem muitos braços e tem a possibilidade de explorar o Big Data aí de maneira bastante forte. E isso, com a virtualização da moeda, ou pelo menos com um convênio com o Banco Central em relação ao PIX, ele vai ter uma rastreabilidade do dinheiro muito forte. Já existe, mas vai se tornar ainda maior, né? Sim, já existe, mas assim, eu acho que eles não têm um sistema de coleta desse Big Data de maneira mais difundido e não tem ainda essa integração 100% com o PIX. Entendeu? Olha, então o senhor está me dizendo dessa primeira vertente de impacto da inteligência artificial em relação ao direito tributário, que é o uso, né, de algoritmos de inteligência artificial, de bots, por parte da administração tributária como um todo. Isso já é um processo em andamento. Além disso, que outros impactos que a gente pode imaginar? Inclusive, assim, eu fico imaginando em relação à capacidade contributiva, à sujeição passiva, como fica a inteligência artificial? Aí é o mundo.
Aí é um grande novo, é um admirável mundo novo. A gente tem, na realidade, assim, a inteligência artificial como geradora de valor e a inteligência artificial como sujeito de direito. O Homem Bicentenário, que é derivado de um conto do Asimov, que tem o filme, todo mundo pode assistir, né, que é com Robin Williams, que, enfim, até faleceu, ele fala exatamente sobre isso. O robô começa a evoluir tanto e ganha consciência nesse meio do processo que ele quer ser sujeito de direitos. Não, e tem uma cena lá tributária, porque ele ganha dinheiro, né, tributária indiretamente. Sim. Ele ganha dinheiro, ele ganha mais do que o gerente do banco. Tô lembrando do filme. O gerente do banco fica humilhado. Pois é. Então, dentro desse contexto, quando é que a inteligência artificial vai ser sujeito de direito? Porque essa pergunta para o direito tributário, ela é importante por uma série de dimensões. A gente pode saber onde está essa inteligência artificial, onde é importante para o direito tributário. Sim. O que ela produz é importante. Se ela produz algo autônomo, se ela produz uma evolução de algo existente. Porque, digamos assim, para o direito tributário, é óbvio que a gente tributa valores e geração de valor. Mas a pergunta, talvez anterior a isso, esse valor é um valor próprio ou é um valor autônomo? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Se a gente pegar um determinado objeto, o telefone, a Siri do iPhone, ou a Alexa da Amazon. O que elas fazem? Elas criam novas funcionalidades de algo já pré-existente. Então, elas agregam valor. Outra situação completamente diferente é quando a inteligência artificial ela cria o valor, entendeu? Sim, e temos exemplos disso, né? Já. Sim, a gente tem, por exemplo, e veja como o direito tributário nesse sentido está, aspas abertas, atrasado. Na China, foi reconhecido o direito de copyright para o Dreamwriter, da Tencent, que é uma inteligência artificial de produção de textos. Tem uma obra de arte que se chama o Retrato de Edmond de Bellamy, que é uma série de pinturas fictícias usando algoritmos de duas partes, que os algoritmos por si só criaram aquelas obras de arte. Eu tenho até um artigo sobre esse problema da propriedade intelectual do Retrato de Edmond de Bellamy, com a Patrícia e com a Marla, que são orientandas minhas do doutorado. Então veja que coisa engraçada, né, dentro desse contexto. É incrível. Então, como o direito da propriedade intelectual, ele evoluiu de uma maneira que o direito tributário ainda não evoluiu. Professor, ouvindo assim essa problemática, né, a depender da evolução da inteligência artificial, o exemplo do filme Homem Bicentenário e tantos outros, né, em que isso é colocado, e a criação de valor, e os problemas tributários daí decorrentes, né, a criação de valor pela inteligência artificial e os problemas tributários daí decorrentes. Eu imagino que hoje, na configuração jurídica que nós temos hoje, e me corrija se eu estiver equivocado, digamos que um robô com inteligência artificial que tivesse essa capacidade, nós temos alguns exemplos que o senhor mencionou, ele seria uma propriedade, um bem, uma coisa pertencente a alguém, e a princípio esse valor criado seria a propriedade e a tributação também recairia sobre o proprietário desse robô. Hoje, na configuração atual, seria isso mesmo? Veja bem é quando você quer responder e dizer que não é bem assim. Não tem problema, pode me corrigir, porque você está falando com o neófito. Não é nem corrigir. Na realidade, o grande problema talvez seja, muitas vezes, não é um único algoritmo ou uma única inteligência artificial. Por exemplo, no caso do retrato de Edmond de Bellamy, eram dois algoritmos que tinham fontes diferentes que foram utilizados. E eles eram, em alguns momentos, conflitantes, em outros momentos, cooperativos. Então, talvez o problema, a inteligência artificial por si só, ela é uma propriedade, ela pode ser uma propriedade de alguém, né, já que a gente não está atribuindo a ela diretamente direitos, mas ela pode ser explorada por pessoas diferentes. Entendi. Então veja que coisa curiosa. Dando um exemplo altamente banal, não é de inteligência artificial, mas para as pessoas entenderem. Você pega centenas, milhares, milhões de sites, usam como base computação na nuvem da Amazon. Então a tecnologia que está por trás de tudo aquilo e os servidores que estão suportando o aumento ou redução do seu tráfego no site são da Amazon. Então às vezes você usa a aplicação de uma pessoa com uma aplicação própria que vai gerar uma nova
nova funcionalidade ou uma nova utilidade. É por isso que eu dizia, é difícil você isolar completamente uma inteligência artificial quando você tem várias camadas dessa operação. A gente eu falava em alguns eventos sobre a mudança das cadeias de valor. E esse é um exemplo de mudança da cadeia de valor, em que a inteligência artificial, ela, por si só, ela gera valor, ela pode gerar valor a partir de uma outra base de inteligência artificial, ou ela pode gerar novas funcionalidades a partir de um bem físico ou de um bem virtual, ou de um bem digital. Não, e agora eu percebi a complexidade disso e como isso tudo realmente é novo dentro dessa ideia de novas cadeias de valor, porque assim, uma coisa é imaginar antropomorfizar a inteligência artificial no Android, em que você queira identificar ele com um nome próprio. E daí, daqui a pouco, com a evolução, igual aconteceu no filme Homem Bicentenário, você imaginar ele como um indivíduo, inclusive como um sujeito passivo tributário, né? Outra coisa é essa rede intrincada, tipo Her, aquele filme, né? Exatamente. Em que você não tem mais como saber onde que é, quem é, se é alguém. É uma coisa, é autopoético e não tem como você identificar nem proprietário. E não tem fim, né? E não tem fim. Então, realmente... E tem esse problema da funcionalidade também, porque às vezes você tem bens, como eu disse, seja físicos, seja digitais, e você tem uma inteligência artificial acoplada que foi criada pela mesma empresa ou por uma terceira empresa que gera novas funcionalidades, ou seja, gera, em certo sentido, novos serviços. O exemplo clássico disso, me parece que é a questão da Tesla. A Tesla, você compra o carro, que na realidade só um detalhe, né? A Tesla é um modelo de negócio muito mais próximo de uma empresa de tecnologia do que, de fato, de uma montadora de veículo, porque ela ganha dinheiro com serviços também. Então, você chega lá, compra um Model 3. Você chega lá, compra um Model 3 e você pode comprar aquilo que se chama de Full Self-Driving, que é a versão avançada do Autopilot. E o Full Self-Driving custa $10.000. E o Full Self-Driving é muito diferente, mas muito diferente dos outros sistemas de navegação veicular. Que a gente sabe que tem os veículos autônomos do tipo 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, mas o funcionamento do Full Self-Driving, do Autopilot, é completamente diferente, porque ele usa inteligência artificial e machine learning para agir, enquanto as outras montadoras usam aqueles carros cheios de sensores, LiDAR, radar, etc, infravermelho, enfim, o que você imaginar de sensores a gente tem nos carros. Agora, a Tesla, o que ela faz? Tendo ou não o Full Self-Driving habilitado no carro, ela vai coletando seus dados de direção, usando Machine Learning e usando inteligência artificial para tentar emular o comportamento do ser humano. Então, a inteligência artificial, ela gera uma nova funcionalidade e um bem físico. E essa nova funcionalidade, ela é, nesse caso, paga de maneira separada, e, em alguns casos, ela é paga através de assinatura. E aí, como é que fica isso sob o ponto de vista tributário? Você vai separar essas operações? São operações casadas? Como é que isso fica? Essa nova funcionalidade gerada pela economia, pela inteligência artificial, ela serve para quê? Como ela vai ser avaliada e onde ela está? Porque o pessoal usa o Full Self-Driving aqui no Brasil. Assim, essas novas modalidades de criação de valor, elas realmente não se amoldam ao pensamento classificatório do sistema tributário brasileiro, por exemplo, em caixinhas. Né? Isso é claro. Né? Então, realmente, o sistema tributário vai ter que se adaptar para uma nova realidade completamente diferente, não há dúvida. E eu acho que talvez essa seja a grande dificuldade, né? Assim, é uma dificuldade, veja como é engraçado, é uma dificuldade ab início do direito civil. O direito civil, que é muito romanizado, ou seja, quase um direito romano ainda hoje, trabalha com caixinhas que começam a se revelar problemáticas, porque existe muita zona cinzenta dentro dos novos modelos de negócio hoje. E aí, o direito tributário, ele vem normalmente a reboque dessas coisas. O direito tributário, como diria Gian Antonio Michele, é um direito de sobreposição. Exato. E aí, como é que a gente vai entender esse processo? E de outro lado, como eu disse, a gente tem economicamente uma cadeia de geração de valor que dá peso ao intangível maior do que o tangível, dá peso à inteligência artificial. Então, você está comprando o quê? Você está comprando o carro ou você está comprando a inteligência que vai fazer esse carro dirigir sozinho? Nesse caso, a gente pode dizer, não, você está comprando o carro e essa inteligência é um plus, é uma coisa a mais.
artificiais. Mas em alguns outros casos, a coisa começa a ficar bem mais duvidosa. Quando você compra um Alexa, você está comprando a Alexa, a caixa de som, ou você está comprando o sistema de inteligência artificial que vai fazer como subproduto a automação da sua casa? Exato. Na realidade, é impossível separar. Então, agora, além disso, você tem as outras aplicações que podem ser geradas através da existência de um Alexa, do HomePod da Apple, do que quer que seja. Então, a inteligência artificial, ela, como eu disse, pode criar novas utilidades para produtos que já existem. E, normalmente, você não compra a inteligência artificial. Você aluga uma inteligência artificial, você faz alguma coisa. É por isso que eu estou dizendo que as categorias do direito civil são difíceis. Porque... Sim, você não compra o software em si. Você primeiro compra o direito de uso. Segundo, com certeza. Hoje você aluga o direito de uso. Tanto é assim que o Office da Microsoft você paga mensalmente pelo direito de uso dele. Uhum. E aí, como é que a gente fica dentro desse contexto? A gente precisa entender para onde esse dinheiro que é gerado a partir dessa nova funcionalidade flui. Se é para o detentor da inteligência artificial, se na realidade ele vai para o detentor do bem imóvel ou físico que tenha sido produzido e que use essa inteligência artificial e depois ele repassa. Então a gente precisa entender o caminho do dinheiro, entender quais são as relações jurídicas entre todos esses sujeitos, para a partir daí identificar também geograficamente onde estão localizadas essas rendas. Tanto é assim que uma das grandes discussões contemporâneas é o estabelecimento permanente virtual, pelo OCDE, inclusive. Então, esse é o debate, na verdade, do momento, pensando as décadas que se seguirão, né? Mas a gente está numa fase de transição. Então, imagina assim, são todas questões sem resposta. Tô certo? Não, é isso sem mesmo? dúvida. Sem dúvida, não tem resposta. Sem dúvida. A gente, na realidade, trabalha com ideia binária. Eu acho que talvez esse seja o ponto. A gente diz, para o direito tributário, sujeito passivo só pode ser aquilo, e tudo fica meio que estagnado dentro dessa discussão. E, como eu disse, a gente vê que o direito da propriedade intelectual já evoluiu bastante. Em relação ao direito tributário, quando reconhece esses copyrights, quando reconhece essa possibilidade de criações completamente autônomas dessas inteligências artificiais. Então a gente precisa repensar isso dentro do direito tributário. Professor, incrível poder refletir sobre isso, de verdade. Eu queria aproveitar, eu me recordei de um outro assunto que tem interligação com inteligência artificial e tributação, mas é uma pegada diferente da que a gente comentou até agora, que é assim, os efeitos da automação, da robotização em relação ao desemprego e as sugestões para poder solucionar isso do ponto de vista de criação de renda universal, a ideia do robot tax, que se discute. Como que anda esse debate? Como que está isso? Veja, vamos lá. O Bill Gates levanta essa ideia do robot tax e o Xavier Bresson, que é um professor suíço, ele desenvolve um livro bastante interessante. E eu diria que é engraçado a gente falar em robot tax, porque parece que é muito mais um direito previdenciário dos robôs do que um direito tributário dos robôs. Porque na realidade porque na realidade, eu digo isso assim, às vezes as pessoas se espantam, mas o que na prática é proposto pelo Xavier Bresson é que sejam tributadas empresas com grande investimento tecnológico, o que gera subprodutos aí bastante perigosos do ponto de vista da pesquisa, desenvolvimento e inovação, e que isso seja direcionado para a Seguridade Social. Então veja que na realidade é a parte de custeio da Previdência que está sendo prejudicada. Então é uma discussão que está ali na fronteira do direito tributário e talvez até mais próximo, como eu disse, da parte de custeio do direito previdenciário. E dentro desse contexto eu acho que é perigoso a gente começar a pensar isso. Eu sei que aquela frase clássica que é usada muito por aí, ela é falsa, que empregos são destruídos pela tecnologia, mas depois outros empregos não previstos são criados. Veja, não é bem assim, a gente sabe disso. Que não existe uma relação linear entre destruição de empregos e novos empregos. Até mesmo porque a inteligência artificial está começando a ser criativa também. Então, tudo bem, hoje a gente tem um grande problema no delivery que é last 10 yards, são as últimas 10 jardas, os últimos 10 metros do delivery. Essa é a grande crise do delivery em relação à automação. Mas isso em algum momento vai acabar sendo resolvido. E a pergunta é,
Quando você destruir todos esses empregos da gig economy, da economia do bico, digamos assim, como é que as coisas vão ficar? Quando você destruir todos os entregadores. Os entregadores vão se requalificar, eles vão conseguir, de fato, ter um emprego dentro da economia criativa? Vou mais além. O próprio Elon Musk, dentro da Tesla, ele queria automatizar integralmente a produção dos carros. Integralmente. Não ter seres humanos. Aí eles começaram a ter dificuldades com algumas peças e alguns equipamentos específicos. E aí tiveram de dar um passo atrás por conta dos problemas de produção e colocar humanos ali, que era, salvo engano, eram os painéis das portas. Olha o grande só, problema olha que só, eu me lembrei agora, eu assisti uma série da Amazon Prime, desculpa cortá-lo. Aliás, pode patrocinar a gente, Amazon. Sonhos Elétricos, baseado na obra do Philip Dick. Do Philip. Uhum. E daí tem um episódio em que, sem dar spoiler, em que nós temos lá uma fábrica 100% autônoma. Não tem proprietário, simplesmente é uma fábrica que produz as coisas sozinhas e entrega. É exatamente dentro disso que o senhor está falando. Mas aí, dentro desse contexto, o grande problema veja só, eu não estou falando de supervisão de qualidade, não estou falando de nada, mas tem coisas que realmente a máquina tem, para construir uma máquina que vai fazer especificamente aquela função, e a função, como eu estava dizendo, era, por exemplo, colocar o motor do vidro elétrico dentro da porta. Uhum. Como é que você vai fazer um robô para enfiar o motor ali dentro? Ou por botar o ganchinho da trava da porta, por exemplo. Essa que é engraçada, assim, é uma situação peculiar. Então, a gente está ainda em um processo de evolução dessa sociedade. O ser humano, eu acho que por conta de algumas características físicas e de características adaptativas, tende a não desaparecer, felizmente. Mas alguns trabalhos que são repetitivos hoje definitivamente vão ser eliminados. Você vê os próprios advogados, o índice de produtividade dos advogados, a gente tem uma profissão que é muito historicamente refratária à tecnologia, mas eu conversava com um amigo meu que era diretor jurídico de uma empresa e ele dizia, a gente investiu X em software e agora as pessoas têm possibilidade de gerenciar 20 vezes mais processos. Então veja o salto quantitativo. Com certeza. Você gerenciava 100, você passou a gerenciar 2.000. Então é muita coisa. Então esses saltos vão acontecer com a inteligência artificial. Então você tem externalidades positivas, que é o aumento da eficiência, um novo ponto de equilíbrio do mercado, e de outro lado você tem externalidades negativas, que é a eliminação de empregos, né? E empregos normalmente não tão qualificados. E talvez não substituíveis, né? Digo, não dá para enquadrar esses desempregados em outra situação, mesmo requalificando, né? Porque, vamos imaginar, a massa de desempregados vai ser muito grande. Lógico, imaginando isso numa quantidade de informatização, robotização bem superior à que nós temos hoje. Então, assim, o senhor considera que a ideia do Robotax não é uma solução para esse problema? Eu acho que da forma que foi proposta, ela é problemática porque ela, para mim, teria como subproduto uma redução dos investimentos, porque normalmente as ideias vinculadas a esse conceito do Robotax, elas são vinculadas a um aumento de tributação sobre ganhos de carga, sobre maquinários, sobre robôs em si, ou seja, diminuir o campo de depreciação, aumentar a tributação, seja pelo VAT, seja pela via do imposto de renda desses robôs físicos que são usados. E isso só atinge um pedaço daquele problema, né? Porque aparentemente visa as empresas que têm robôs físicos e não visa tanto os robôs virtuais. É verdade. Então, além de ser parcial a proposta, ela vai gerar ineficiências econômicas claras. Ou seja, é uma ideia a ser trabalhada ainda, né? Não precisa trabalhar. Eu acho que o ponto de base de arrumar novas fontes de financiamento para a Seguridade Social é importante. Isso eu acho que é bastante importante, mas a gente precisa tomar cuidado para que o remédio não mate o paciente. Muito bom. Professor, para a gente ir encaminhando aqui para o encerramento, o bate-papo está muito bom e eu gostaria de encerrar, lógico, depois abro a palavra aí para que o senhor possa tratar também de outros temas que venham à sua mente, mas como que a internet das coisas se encaixa nisso tudo e a problemática da tributação nisso? Pronto, esse eu acho que é o tema para a gente encerrar o podcast de hoje. Mas só uma coisa, daí a gente encerra lembrando o Exterminador do Futuro ou não? É uma coisa esperançosa?
Depende para quem, né? Mas eu acho que a gente ainda está no estágio em que, como eu disse, a superinteligência ou a singularidade ainda estão longe de serem atingidas. Mas eu acho que a internet das coisas é um clássico exemplo que deriva exatamente do que a gente estava falando sobre inteligência artificial. Uhum. Quando as coisas conversam com outras coisas, porque a internet das coisas, assim, eu estou falando da maneira mais simples possível para os nossos ouvintes. A internet das coisas é o quê? São coisas falando com outras coisas através da internet. E isso gerando novas funcionalidades. É a geladeira, por exemplo, que se conecta com o supermercado e diz que acabou o leite. Esse é o exemplo clássico e banal da internet das coisas. A gente tem, por exemplo, hoje, os sistemas de mesh. Hoje a gente tem com o 5G uma possibilidade de ter uma latência muito pequena, ou seja, latência é o tempo que um A se comunica com B. Então, com a internet muito antiga, esse tempo de latência era muito alto entre o envio do sinal e o retorno do sinal, ou retorno da informação. Com a internet 5G, as latências caem a níveis infinitesimais e você consegue ter uma comunicação muito mais rápida. Então, isso faz com que novas funcionalidades sejam geradas através da relação entre máquinas e da relação de máquinas com negócios. Então, esse exemplo da geladeira é um exemplo importante. E dentro desse contexto, a gente precisa entender, número 1, essas novas funcionalidades, como elas vão ser tributadas. Que elas só surgem com a internet das coisas. Número 2, como a gente vai tributar a infraestrutura da internet das coisas. Porque não é que ela nasce por si só. Ela precisa de uma infraestrutura por trás, seja a infraestrutura do 5G, seja uma infraestrutura específica para redes domésticas, ou o que quer que seja, e isso vai ser tributado. E a questão é qual tipo de indução a gente vai criar nesse mercado. A gente sabe que hoje, por exemplo, o ICMS tem um ponto cego, curioso, que é aquilo que se chama de serviço de valor adicionado. E será que a internet das coisas é um serviço de valor adicionado? E sendo um serviço de valor adicionado à telecomunicação, o ISS vai capturar esse fenômeno também, que é um pouco daquela crise que a gente viveu com a tributação dos... Veja como o mundo avança. Em 1988, 89, a gente discutia a tributação dos provedores de internet. Década de 90, né? Com a internet de escada. Final da década de 90. Exatamente. E aí, né? E hoje a os gente saudosistas com barulhinho do telefone. Então, e dentro desse contexto, a gente falava sobre exatamente isso. Sim. É um serviço de valor adicionado. É serviço de valor adicionado ou não é? É captado pelo ISS, é captado pelo ICMS ou não é captado por ninguém? E tem decisões várias do STJ dizendo que tanto o ISS como o ICMS não podem atingir. Imagina agora com a internet das coisas em que muitas funcionalidades são de valor adicionado em relação a serviços de comunicação ou de telecomunicação. Como vai ficar isso? É engraçado que com essa ideia da inteligência artificial, a gente começa a ter espaços normativos grandes que o direito tributário tem tido dificuldades de preencher. E eu acho que esse é o grande, talvez assim, os dois grandes pontos dessa apresentação, se a gente pudesse sumarizar, é como novas funcionalidades geradas por inteligência artificial ou por novas tecnologias vão ser tributadas. Onde esses novos fatos presuntivos de riqueza que revelam capacidade contributiva vão ser tributados. E a última pergunta é, o nosso sistema tributário, ele está apto a fazer isso, seja em relação à localização e seja em relação ao quem produziu essa riqueza? Se essa riqueza foi produzida através de uma inteligência artificial, aspas abertas, autônoma? Então essas talvez sejam as perguntas que vão ficar para os nossos ouvintes do podcast Tributário ao Pé do Ouvido. Professor, muito obrigado. Foi um prazer ouvi-lo e poder refletir sobre esses temas instigantes. Eu aposto que os nossos ouvintes vão ficar com essas perguntas ressoando durante a madrugada, tá? Eles vão ficar pensando sobre essa questão e eu vou ficar também pensando sobre isso, mas com receio da singularidade. Aliás, eu acho que no material de divulgação desse episódio eu vou colocar lá os exterminadores, tá? No material prévio. Professor, olha, muito obrigado, de verdade. Olha, desde já, então agradeço aqui em nome da equipe a disponibilidade do tempo, tá? E poder trocar esse conhecimento conosco. Já fica aí convidado para futuros episódios. E eu vou encerrar abrindo a palavra para que o senhor diga suas palavras finais. Então, eu só posso agradecer, Carlos. Obrigado pelo convite. Enfim, tem toda uma equipe por trás do Tributário ao Pé do Ouvido. E eu fico muito feliz de poder compartilhar essas pesquisas, compartilhar essas inquietações. Historicamente,
antigamente os diálogos eram mais difíceis, né? Quando a gente tinha de ir fisicamente a todos os lugares, mas com a internet, com essas novas formas de apresentação de conteúdo, a gente consegue atingir um público diferente e começar a provocar esses debates. E eu acho que isso é que faz me mover. Eu sempre me movimento em direção ao futuro. Em certa medida, eu me considero, eu vou dizer até brincando, um iconoclasta que tenta a cada momento dizer, olha, vamos repensar. Toda hora é um repensar contínuo que efetivamente gera, digamos assim, novas perspectivas. Então, acho que esse novo olhar, essas novas ideias, elas precisam ser sempre mantidas para que a academia se renove a cada momento e gere produtos também que sejam produtos importantes para o mercado. Eu sempre falo isso, que sempre o ideal é a união da teoria com a prática. E é isso que a gente propõe todos os dias. Então, estudem teoria, estudem a prática, entendam os fatos e, a partir daí, vocês vão conseguir resultados bastante auspiciosos do ponto de vista acadêmico e profissional. E a gente tem de sempre estar buscando esses novos horizontes que mudam todos os dias. Obrigado, então, a todos vocês e nos vemos aí, seja nos congressos, seja nos canais do YouTube, nas redes sociais e espero que proximamente, de maneira física, junto a todos vocês. Obrigado. Muito obrigado, professor. Queridos ouvintes, queridas ouvintes, até o próximo episódio. Um abraço. Um abraço, pessoal. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.